meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um vídeo falando aí sobre problemas para você resolver. E eu espero que sua criação esteja bem, espero que você esteja agora muito bem. Vamos falar de um problema aí que acontece muito, que é a mudança, é a transição da fase inicial para a fase de crescimento. Perigo, alerta, fica alerta, pois principalmente você que é iniciante, você pode ter alguns problemas. Tanto que a gente vai falar de 5 problemas que podem acontecer e de 5 formas de você prevenir esses problemas no momento dessa transição. Manual do Criador Iniciante, ó, tá bem aqui. Você vai entender tudo sobre a criação de galinha caipira a nível comercial, inclusive evitar esses problemas, entender de fase inicial, de fase de crescimento, de tudo que você tem que ter para isso dar certo. Mas eu vou deixar para falar no final do manual. Eu quero que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha. Você não é inscrito no canal, não é não. Se inscreve aí, ó. Aproveita e deixa um comentário. Qual problema está acontecendo na sua criação? Você tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar tirar essa dúvida. Enquanto você deixa aí seu comentário, vamos ver um pouco da nossa criação aí daqui a pouco. Você está por aí, estamos de volta e vamos falar sobre 5 coisas que podem acontecer nessa mudança de fase inicial para fase de crescimento. Antes de falar dessas 5 coisas, você precisa entender uma coisa: fase inicial é uma fase de formação. Você não vai se preocupar em animal crescer, claro, ele precisa crescer. Não vai se preocupar em animal engordar, claro, ele precisa engordar. Mas é uma fase que ele precisa estar saudável. Você precisa olhar para o animal, não é ver um animal gordo, não é ver um animal grande. Você precisa enxergar um animal saudável, um animal se movimentando, um animal bem. É isso que é fase inicial. Fase de crescimento é a fase que o animal cresce. O animal não vai crescer se ele não tiver tido uma boa formação. Então toma cuidado aí para você não misturar uma coisa com a outra. Porque tem gente que quer começar a criação já com o animal engordando. Então cada fase, por isso que existem fases. Cada fase tem o seu sentido. Ok? Primeira dica que eu quero dar para você de problemas que acontecem, que é a perda ou o não desenvolvimento do peso do animal, do crescimento do animal nessa virada. Você veio bem, fase inicial, mudou para fase de crescimento, o animal não ganha mais peso. Então você tem que ter cuidado com o local onde você vai botar, a quantidade de animais que tem nesse próximo local, se o piquete está atrativo, se o animal está comendo outra coisa. Toma cuidado, porque um dos problemas que pode acontecer nessa fase é seu animal passar a não desenvolver, estagnar e às vezes até cair o peso e não desenvolver mais. Toma cuidado. Segundo problema muito comum, aparecimento de doenças. Você tem que entender que seu animal saiu de um confinamento, de um local protegido, de um local climatizado, de um animal de um período aí que teve toda a sua atenção para agora tomar chuva, tomar sol, tomar vento, poeira, brigar com outros animais. Vai acontecer de tudo a partir de agora, a fase de crescimento. Então você tem que entender isso e fazer com que essa transição seja bem feita. Uma coisa importante, fase inicial a gente usa a climatização. Às vezes tem pessoas que acham que a fase inicial do animal é você estalar um dedo, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não é bem assim. Tem gente que mantém a fonte de calor durante 30, 35 dias igual. Eu estou ali com 30 graus, 32 graus, todo dia, desde o primeiro dia até o dia 35, luz acesa, fonte de calor acesa, 30 graus todo dia. Aí de um dia para o outro você tira isso, bota o animal no piquete para tomar sol, tomar chuva, tomar vento, tomar isso, tomar aquilo, passar a madrugada fria, e você quer que esse animal fique bom. Não, tá tudo beleza, não mudou nada, não, tá tudo tranquilo, não, mudou uma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Ele vai sentir isso, vai ter uma queda de desempenho, vai ter uma baixa imunidade, olha a doença aí aparecendo. Então toma cuidado com isso, toma cuidado com excesso de fezes, quantidade de animais, limpeza de cama de frango, porque doença está aí. Só falta ter um animal com baixa imunidade para a doença pegar. Toma cuidado.
Terceira coisa que acontece logo na primeira semana de fase de crescimento é perda de penas. Você tem que ter cuidado com isso, porque perda de penas está ligado a estresse, está ligado a nível nutricional e está ligado a comportamentos predatórios, que a gente costuma dizer. Comportamentos predatórios como canibalismo, como arrancar as próprias penas. Então você tem que ter cuidado com isso. Problema nutricional, você está dando pouca ração, a gente até vai falar sobre isso aí no segundo bloco. Está dando pouca ração ou não está dando a fórmula correta, o animal começa a cair, perder peso, e as penas é a primeira coisa que cai, porque ela vai se livrar de coisas que consomem energia. E para quem não sabe, o crescimento das penas é parecido com unha, né? Tem um crescimento constante, então precisa de energia para esses lugares. A galinha tá fraca, perde as penas, ou até a fisiologia dela vai perdendo as penas aí para ela colocar energia na força vital, que é manter vivo. Então toma cuidado. Ambientes estressados começa canibalismo. Canibalismo é perda na certa, não tem perigo de você perder 2, 3 aves por dia. Então toma cuidado, nível de estresse, porque senão você vai ter problema também. O próprio animal arrancar as penas também é um comportamento predatório. O animal está estressado, que pode ser pela alimentação, pode ser pelo ambiente, e ele mesmo faz toma essa ação. Então toma cuidado para isso não acontecer. Boa alimentação, mantém em alta, e eu vou lhe explicar porque algumas pessoas mantêm em baixa a alimentação. E também ambiente favorável. Se você deixar aí quente demais, frio demais, pequeno demais, você vai ter esses problemas. Um quarto problema que acontece muito é as aves começarem a sumir. Tem aves que começam a desaparecer. Você começa a olhar o seu plantel e tem aquela sensação, tem menos galinha do que tinha ontem. Semana passada parecia que tinha mais, agora parece que tem menos. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque primeiro, galinha ela é aventureira, ela gosta de explorar. Se ela achar um local para ela sair, ela vai sair. A galinha tem tendência de voltar, mas às vezes onde ela está, ela encontra um lugar melhor onde ela está do que ela estava. Às vezes onde ela está, ela não consegue voltar. É muito comum a galinha se enmerenhar, às vezes numa linha, num fio, num arame, por lá mesmo fica, passa o dono e ó, ou passa um bichinho e ó, Então é muito comum, cuidado com os espaços, que a galinha fosse dar espaço para ela, sensação de liberdade, lembra? Quanto mais espaço você der, ela pode aventurar. Mas também pode ser sumiço, porque vai aparecer predadores, cobra, raposa, onça, cachorro do vizinho e etc. O próprio vizinho vai lá e leva. Então toma cuidado, porque aí é a fase que começa a aparecer o sumiço de algumas aves. Você olha assim e diz, pô, parece que tem menos, né? Já pensou nisso? Já aconteceu isso com você? Deixa aí nos comentários assim, bota aí, hashtag parece que tem menos, né? Bota aí nos comentários, usa esse espaço para isso. E a quinta coisa que acontece muito são mortes repentinas. Então, de uma hora para outra o animal morre, porque você tem animais que estão fracos, já veio fracos da fase inicial, são animais que ainda estão na formação, terminando a formação de corpo, e às vezes uma doença vem tão severa que mata de um dia para o outro, principalmente problemas respiratórios. Então você tem que ter cuidado com isso. Às vezes o animal já veio com um problema da fase inicial. Na fase de crescimento ele encontra outros, porque tem um frio da madrugada, tem chuva, tem sol, tem poeira. Tem uma disputa por alimentação maior, e aí você já tem um conjunto aí de uma alimentação ruim, junto com uma fase inicial ruim, junto com uma alimentação ruim, e tudo isso vai ocasionar mais mortes. Então vai ser mortes repentinas e mortes que acontecem também durante 3, 4, 5 dias, doenças que vão aparecendo e vão matando aos poucos. Tem que ter cuidado com isso para nada dar errado, beleza? Eu te fiz algumas promessas. A primeira foi te dar 5 dicas que coisas que acontecem nessa transição de fase inicial e fase de crescimento. Aproveita, ó, curte o vídeo, compartilha. Já fiz um compromisso contigo. Se inscreve no canal, você não está inscrito. Olha aí, você não está inscrito. Se inscreve no canal e usa os comentários aí para dizer o que achou do vídeo até agora. E eu vou lhe dar mais 5 dicas agora importantes para evitar tudo isso que acontece.
E falando sobre evitar esses problemas, quero lhe dar mais 5 dicas. A primeira é ter uma boa fase inicial. Eu já cheguei até a falar sobre isso. Uma fase inicial, um animal bem preparado, animal no peso correto, desenvolvido, é a melhor arma que você tem de proteção contra desses problemas que eu falei anteriormente. Então faz uma fase inicial boa, faz uma fase inicial tranquila, animais bem alimentados, animais que estavam seguros, animais que não teve nenhum tipo de doença, é o melhor produto que você pode entregar para essa segunda fase. Então toma cuidado com isso, faz uma boa fase inicial, entende sobre fase inicial, inclusive a gente tem um curso gratuito sobre isso, dá uma olhada na descrição, talvez ele esteja por aí o link para você se inscrever. Fase inicial, para mim, a fase mais importante que tem. Verifique, é a segunda dica, verifique a condição do seu plantel. Seu plantel realmente está preparado para tomar sol, para tomar chuva, para tomar vento, para se misturar com o outro, para andar no meio do barro, para procurar um inseto, para ciscar, para tomar banho de sol, tomar banho de terra. Ele realmente está preparado para correr de um predador, para fugir de briga. Está preparado para isso? Dá uma olhada nele. Será que ele está bom mesmo? Ou você tem um monte de pintinho sem pena, você tem pintinho grande, pintinho pequeno, pintinho fraco, andando todo. Tá bom realmente o negócio? Você precisa que seu plantel esteja preparado. O peso da linhagem que você está usando para o futuro que você quer, na idade dessa transição, tá legal? Você está no peso legal? Toma cuidado. Olha o seu plantel. Entende tecnicamente aonde ele deveria estar para você verificar e saber onde ele está e para ver se está tudo em ordem, que você pode liberar ele para novos ares, ok? Toma cuidado com isso, porque uma das principais coisas é você entregar para a fase de crescimento um animal que não está preparado. Morte na certa. Toma cuidado com isso. A terceira dica que eu quero falar com você hoje, muito importante, é a condição do piquete. O seu piquete também está preparado? O seu piquete é seguro ou está cheio de armadilhas? Tem coisas ali que o animal vai ficar preso, emaranhado. Tem umas moitas que pode estar escondendo uma cobra, escondendo uma raposa, um lugar ali que algum predador pode se esconder. Está cheio de poça de água. Você cria junto com pato, oh meu Deus do céu, vem uns patos de novo. Você cria junto com pato, ganso, tudo quanto é coisa. Tem um laguinho ali, tem aquele córrego da água que sai da pia, que passa por dentro do piquete, que vai molhar a bananeira que está lá embaixo. Chega a estar preto, né? Aquele lugar onde passa água. Tem essas coisas no seu piquete? Tudo, um galho de árvore, que é uma árvore que está morta, seca, um pau pendurado que vai cair por cima das galinhas. Tem essas coisas no seu piquete? Deixa aí nos comentários. Se tem agora ou se já teve. Alguma dessas coisas que eu falei tem no seu piquete? Deixa aí nos comentários. Tudo isso é um perigo para o animal. O animal beber água, essa água de lodo, cheia de bactéria. Coisas que caem em cima do animal para morrer. Local que o animal vai ficar preso. Local que vai esconder um predador. Tudo isso. Locais de abertura que ele vai passar por baixo, vai rasgar a tela, alguma coisa. Tudo isso é a preparação do piquete. Seu piquete precisa estar preparado. Tem local de sombra no seu piquete, para o animal ficar no piquete. Esse é um problema muito sério que tem pessoas que não levam em consideração. Se não tem um local de sombra e você tem um sol aí escaldante, você tem um solo muito quente. Solo quente causa pododermatite. Solo quente, junto com o sol batendo na cabeça, você fica no sol? Você já experimentou sair de casa e ficar parado no sol? Você vê que sua cabeça chega, você bota a mão na cabeça, chega ferve. Com a galinha é a mesma coisa, sem esquecer que ela está mais próxima do solo, então aquele ambiente é bastante quente. Ela não vai querer ficar no sol. O que ela vai fazer? Vai ficar dentro do galinheiro. E o que é que vai fazer? Fezes o tempo todo. Então você vai ter mais fezes dentro do galinheiro. A temperatura dentro do galinheiro vai subir, insalubre, galinha estressada, e ela vai querer comer e beber água o tempo todo. Custo, vai embora. Então, uma simples árvore, uma simples falta de sombra causa todos esses problemas. Então, isso vai encadeando aí e vai lhe dar problema. Piquete preparado, problema resolvido, um luz em relação à fase de transição. Toma cuidado. A quarta dica é você ter um ambiente de bem-estar.
Você realmente tem um espaço suficiente para essas aves que você colocou, tanto no piquete quanto dentro do galinheiro? Galinheiro 5 aves por metro quadrado, no piquete de 1 a 2, sua cama de frango está legal, você tem troca de ar, troca de calor, tem ventilação, está muito quente, está muito frio, você tem um conhecimento técnico do que deve ser um galinheiro, do que deve ser um piquete, para ter uma atração melhor, para dar esse bem-estar para a galinha. Tanto no galinheiro quanto no piquete você consegue dar a sensação de liberdade, pode expressar as características ancestrais. O animal consegue se esticar, correr, bater asa, tomar banho de sol, tomar banho de terra, procurar ali um alimento, consumir um verde. Tudo isso está dentro do bem-estar. Tudo isso inclusive influencia na caracterização do seu produto final. Se vai ter carne mais vermelha, mais saborosa, pele mais amarela, mais consistência de carne, tudo isso está envolvido. Então o bem-estar é importante, não só para você ter uma ave saudável, mas também para a caracterização do seu animal. Toma cuidado. E a quinta dica, você vê que eu falei muito de tome cuidado sempre no final, hoje eu vou falar no início. Tome cuidado com suas finanças. A fase de crescimento, no caso de abate, a fase de cria e recria, no caso de coideira, normalmente é a fase do maior gasto financeiro. É quando seus animais vão consumir mais ração num curto espaço de tempo. E isso tem gente que nem pensa. Quando você está na fase inicial, claro que eu vou generalizar aqui, na fase inicial seus animais consomem em gramas. Na fase de crescimento, cria e recria, seus animais passam a consumir em quilos. Claro, juntando a quantidade do plantel. Então, você tem que ter cuidado e tem que estar preparado financeiramente. Por que isso vai dar problema? Inclusive porque eu estou falando na fase de transição. Às vezes você não está preparado, você acaba dando menos ração do que você deveria dar, reduz na ração em vez de reduzir a quantidade de animal. Todo o seu plantel baixo padrão, todo o seu plantel imunidade baixa, começa a aparecer doença e aí começa a morrer o animal. Você vê com a simples falta de planejamento financeiro, de saber que na fase de crescimento, às vezes que tem o mesmo período da fase inicial, você vai consumir quase que o triplo de ração, porque os animais estão crescendo, estão famintos. Adolescente, né, velho? Adolescente come até pedra se você der. Não é nutritivo, mas ele quer comer. Então tem que estar preparado financeiramente para isso, para não ter problema. Então, falei no início, toma cuidado, e falei agora no final, toma cuidado, finanças em dias, para manter aí seu plantel desenvolvendo muito bem. Compromissos que eu falei no início, 5 dicas aí de coisas que acontecem na fase de transição, 5 dicas para evitar esse problema. E agora, Manual do Criador Iniciante, quero falar para você, mostrar nesse vídeo aí o que é que você recebe com o Manual do Criador Iniciante. Olha aí. Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Quero apresentar para você o Manual do Criador Iniciante, nossa capa aqui, onde você vai encontrar aí todos os caminhos para você ter um negócio com a criação de galinha caipira. É um e-book que eu tenho muito orgulho, eu sentei e comecei a digitar, lembrando de todos os processos que eu já passei, de tudo, teoria que eu já li, de tudo que eu já coloquei em prática. Fui digitando e para mim é o que eu fiz de melhor aí. Para você que não sabe nada, do zero, você quer entender como funciona um negócio com galinha caipira. Eu costumo dizer nos meus cursos, nos meus materiais, que eu não ensino ninguém a criar galinha. Eu ensino a ter um negócio com galinha. Então, o melhor proveito que você vai ter para entender de que forma você consegue gerar renda com a criação de galinha caipira, você que é iniciante, é entendendo aí e passando por todo esse book. Inclusive eu coloquei aqui como um dizer desse e-book aqui, ó. Entenda definitivamente como criar galinhas caipiras e comece um negócio sustentável e rentável, garantindo renda na tranquilidade do campo, beleza? Então eu quero mostrar para vocês aqui todo o material, né? Ele passa aí por muitas, né, informações aí sobre a criação de galinha caipira. Então a gente tem completos aqui algumas informações, alguns capítulos aí que vai te deixar 12 capítulos, manejo correto e a prática de conceitos. É bem interessante. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver aqui o índice, aumentar um pouco aqui
porque a gente está meio cego, e vamos aqui para os primeiros capítulos, né? A gente passa aqui pelo capítulo 1, por onde começar. Então a gente fala aí sobre avicultura no geral, avicultura industrial, caipira e orgânica, para você entender mais ou menos sobre isso. Em seguida a gente fala sobre plano de negócio, então entender os números, né? O planejamento do negócio, o capítulo 3, para você entender a viabilidade do negócio, ver números, ver se realmente o caminho que você está seguindo em relação ao financeiro é o que você estava pensando. O capítulo 4 a gente já vem falando um pouco mais sobre a primeira barreira contra doenças. Para quem acompanha a gente há mais tempo aí sabe que eu chamo aí a estrutura, galinheiro, piquete, como a primeira barreira contra doenças. Então é importante aí você ter o conhecimento sobre isso. No capítulo 5 a gente se aprofunda e diz o que você precisa fazer aí para ter um galinheiro, para ter um piquete realmente bom, que seria a estrutura completa. No capítulo 6 a gente vai aí para raças e linhagens, né, a montagem do seu plantel, né, junto com o capítulo 7, que a gente vai se especializar um pouco mais, né, você ter ali, entender um pouco mais da linhagem que vai lhe dar um bom resultado. Então capítulo 6, capítulo 7 a gente se prepara aí para formar o seu plantel. O capítulo 8, a gente fala aí sobre problemas que podem acontecer, a dor de cabeça do produtor, que é a fase inicial, o que é que você vai fazer de agora para frente, alguns manejos importantes. Capítulo 9, garanta proteção total, então a gente fala aí sobre doenças, como é que você previne doenças nesse processo aí. Então a grande dor de cabeça aí, que é a fase inicial, o capítulo 8, e a prevenção de doenças no capítulo 9. Já no capítulo 10 a gente vai falar aí sobre alimentação, nutrição, então com fórmula de ração, de que forma fornecer, mas principalmente por que você precisa dar determinada ração em determinado período. Você entender exatamente sobre nutrição, que esse é o ponto, e não ficar procurando tabelas prontas, que a gente se aprofunda nisso no capítulo 11. Nutrição não é só tabela pronta, você precisa saber tudo que influencia o desenvolvimento do animal, para que em determinados períodos você precise mudar a ração. Às vezes você tem fatores de influência externos que fazem com que você aumente ou diminua o milho, aumente ou diminua a soja, falando em miúdos aí, a fonte de carboidrato e a fonte de proteína. Capítulo 12, o manejo correto é a prática dos conceitos. Então você entende o que precisa fazer e coloca em prática. Entende o que precisa fazer, coloca em prática. Ajusta processos em relação à especificidade da sua região, e aí as coisas vão andar de forma adequada. E capítulo 3 a gente dá a oportunidade de você entrar em contato com a gente aí, e a gente entender um pouco mais de quais são suas finalidades, do que você espera da sua criação, o que você quer entender, e a gente tenta dar uma ajuda nesse processo. Manual do Criador Iniciante, para mim, você que do zero, ou você que já tem uma criação e alguma coisa está dando de errado, é quase que um e-book de cabeceira. Você tem que ter no seu celular sempre, tem que ter sempre no seu computador. Se for o caso, imprimir, deixar ali bem pertinho, porque qualquer coisa você faz uma consulta para ver o que é que está de errado e qual caminho você deve seguir. Beleza? Link na descrição, não perde. Vamos pro vídeo. Beleza? Link na descrição se você quiser adquirir. Se não puder agora, não tem problema, mas pelo preço, tá com pau aí. Você ajuda inclusive o canal a desenvolver mais. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos dessa forma. E também aproveita e coloca temas aí pra gente desenvolver em outros vídeos. Beleza? Um grande abraço.